A literatura está cheia de histórias incríveis, não é? Mas uma das mais revolucionárias de todas começa de um jeito, bem, um jeito muito estranho. E se uma história fosse contada por um defunto? Pois é, essa pergunta, que parece até coisa de filme de terror, na verdade é a chave para a gente entender um dos maiores gênios da literatura mundial. Foi com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas que Machado de Assis simplesmente rasgou o manual de regras. O narrador dele não está só lembrando da vida, não. Ele já morreu e está contando tudo lá do túmulo. Mas olha, vamos deixar uma coisa bem clara. Isso aqui não era uma historinha de fantasma, tá? Foi uma escolha literária, nossa, radical. Foi o que deu o pontapé inicial numa verdadeira revolução, uma que mudou para sempre o jeito de se fazer ficção no Brasil. Então, quem era a mente por trás dessa ideia tão fora da caixa? Este aqui é o Joaquim Maria Machado de Assis. Nascido no Rio de Janeiro, de origem super humilde, neto de escravos libertos, ele superou todas as barreiras sociais que se possam imaginar para se tornar simplesmente o nome mais importante da literatura brasileira. A carreira dele é fascinante. Dá para dividir em duas fases bem claras. Na primeira, ele estava mais ali no estilo romântico, que era a moda da época. Mas aí, em 1881, tudo muda. Ele lança Memórias Póstumas e, com isso, dá início a uma era completamente nova. E essa nova era deu origem a um movimento que ele mesmo praticamente fundou no Brasil, o realismo. Basicamente, o Machado inaugurou o realismo no Brasil. A ideia era deixar para lá aquelas paixões exageradas, os heróis perfeitos, sabe? Em vez disso, a proposta era olhar de um jeito mais frio, mais analítico, para a sociedade e para a alma humana com todas as suas falhas. E aqui neste slide a gente vê o tamanho da mudança. Antes do Machado, a literatura era por sentimento, tudo muito dramático. Ele chega e traz o quê? A vida como ela é, a psicologia complexa dos personagens e, o mais importante, uma ironia afiadíssima e uma crítica social que não perdoava ninguém. E essa mudança não foi só no tema, não. Foi uma reinvenção total da forma de escrever. E aí a gente volta para o nosso narrador morto. Por que essa ideia foi tão genial? Pensa bem, um homem morto não tem mais nada a perder, certo? Ele pode ser 100% honesto. Pode confessar os próprios erros, as vaidades e apontar a hipocrisia de todo mundo sem medo nenhum de julgamento ou consequência. E as ferramentas dele eram de primeira. A gente está falando de um humor e uma ironia cortantes, uma análise psicológica que vai no fundo da alma, uma crítica pesada à elite e permeando tudo isso um pessimismo, um olhar bem cético sobre a natureza humana. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. O Machado era um mestre em arrancar a máscara da elite. Ele mostrava aquela vileza mascarada de boa compostura, sabe? As pequenas maldades, o egoísmo, a corrupção, tudo aquilo que se escondia por trás de uma fachada de gente fina e respeitável. Certo, mas por que a gente ainda está falando de um autor do século XIX hoje em dia? Porque o impacto dele foi gigantesco. Ele não só escreveu livros incríveis, ele mostrou que era possível contar histórias de um jeito totalmente diferente. E com isso, ele influenciou gerações e gerações de escritores não só no Brasil, mas no mundo todo. Se tem um ano para guardar, é este aqui, 1881. É um marco zero. O momento em que o romance no Brasil se tornou adulto, sabe, mais complexo, mais crítico e, sem dúvida, muito mais interessante. E é por isso que ele continua tão atual. As histórias do Machado não são só sobre o Brasil daquela época. Elas falam sobre vaidade, amor, ciúme, ambição, sobre como a gente se engana. São temas que nunca saem de moda, porque são profundamente humanos. E isso nos traz de volta àquela ideia inicial, a ideia genial. A grande sacada do Machado foi criar um narrador que estava livre de qualquer amarra social. E aí fica a reflexão, né? Que verdades seriam contadas se todos tivessem essa mesma liberdade?